Pô, se liga nessa história surreal. Como é que um moleque que cresceu no meio de um bairro pesado, cercado pelo crime, acabou virando o melhor jogador do planeta? A história do Dembélé é uma loucura e ele surgiu voando no Rennes, explodiu pro mundo no Borussia, chegou no Barcelona e de repente virou uma piada global. Pô, tinha vezes que ele faltava no treino porque ele ficava a noite inteira ou jogando videogame ou assistindo série. E ainda acabou recebendo o apelido de ambidestro, ruim com as duas pernas. A carreira dele parecia que tava indo pro buraco, mas aí do nada ele se levanta. Como é que ele fez essa volta por cima no PSG? Conquistou a primeira Champions do clube e virou um ídolo. Tá maluco, a história desse cara é espetacular, eu já vou mostrar mais pra vocês. Mas antes, se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho pra que vocês fiquem ligados em cada conteúdo novo lançado aqui. Fora que vocês vão estar ajudando demais no engajamento, na entrega que o YouTube vai fazer de cada conteúdo. Então, pra cima. Não se esqueçam também de seguir a gente nas nossas outras plataformas que estão aparecendo aqui embaixo. Lá a gente tem conteúdos diferentes do que a gente posta aqui, em formatos diferentes. E aí, rapaziada, vamos pro vídeo? Ousmane Dembélé nasceu em Vernon, uma cidadezinha de 25 mil habitantes no norte da França, e desde criança a parada dele era futebol. Ousmane era tão fissurado que bateu o pé e disse não pra escola, só pra seguir o sonho de viver da bola. E os pais, mesmo preocupados, viram o talento do moleque e acabaram deixando. A maior preocupação eram as amizades dele, porque ele vivia jogando bola na rua, com uma galera que tava metida com coisa errada no bairro. Mas o Ousmane sabia mesmo viver nesse ambiente, nunca se meteu em nenhuma roubada. O foco dele era um só, jogar futebol. Desde moleque a velocidade dele já chamava a atenção de todo mundo. Ele era magro, mas voava em campo. O que faltava era técnica, então com 10 anos ele acabou indo pro futsal. E essa decisão mudou o jogo. Ele admitiu que não era o mais habilidoso, mas o futsal o ensinou a driblar em espaços curtos, a pensar mais rápido, principalmente chutar com as duas pernas. O cara saiu de lá um jogador muito mais completo e logo acabou se destacando nas categorias de base. A ascensão do Dembélé foi muito rápida. Com 17 anos ele já estava jogando na terceira divisão da França. Nesse tempo a mãe e o empresário dele começaram a buscar um contrato melhor. E o primeiro a chegar junto foi o Red Bull Salzburg, da Áustria. E o clube dele, o Rennes, ficou esperto porque sabia que tinha um diamante bruto nas mãos. Eles ofereceram uma grana a mais para ele não ir embora. E a aposta deu certo. Em 2015 o Ousmane estreou na primeira divisão. Já mostrou que era muito diferenciado. 2 semanas depois marcou seu primeiro gol na carreira profissional. E na primeira temporada ele fez 12 gols e deu 17 assistências. Um absurdo para um moleque de apenas 18 anos. O treinador dele na época dizia que o Dembélé era único, principalmente pela habilidade com as duas pernas. Ninguém sabia qual era o pé dominante, nem mesmo ele. Numa entrevista ele acabou se enrolando para responder se era destra ou canhoto, de tanto que ele usava as duas nos jogos. E como ele era magro e rápido, acabou ganhando o apelido de Mosquito. Com toda essa moral na França, era óbvio que o mundo ia começar a olhar para ele. E o primeiro gigante a chegar foi o Borussia Dortmund, que pagou cerca de 15 milhões de euros. Na Alemanha ele chegou voando, era elétrico, corajoso no 1 contra 1 e deixava os defensores perdidos. Enquanto isso, do outro lado da Europa, o Barcelona recebia uma bomba. O Neymar tinha assinado com o PSG. O Barça precisava de um substituto e o nome na lista era simplesmente o Ousmane Dembélé. A pressão para substituir um craque como o Neymar era gigantesca, mas no fim o Barcelona fechou o negócio por 145 milhões de euros, o tornando a contratação mais cara da história do clube catalão e a segunda mais cara da história do futebol na época. O Ousmane estreou pelo Barça, mas a alegria durou pouco. Logo no primeiro jogo ele se machucou, a primeira de muitas lesões que iriam virar um pesadelo. Ele ficou 3 meses fora, se recuperou e até marcou um gol na Champions, mas a sequência de lesões continuou. Na primeira temporada ele marcou só 4 gols. Quando a gente olha pra trás dá pra entender porque ele pipocou, entre aspas, né? A pressão era absurda, irmão. Mas nem tudo foi ruim. Ele foi convocado pra Copa do Mundo de 2018 com a França. Mesmo sendo reserva, ele virou campeão mundial, o que deu um gás na confiança dele. De volta ao Barcelona, ele começou a temporada seguinte com um golaço, mas a irregularidade continuava. Teve um jogo que ele perdeu uma chance na cara do gol que virou meme no mundo todo. Dali pra frente a confiança dele foi pro ralo. As lesões voltaram com tudo e ele começou a se atrasar pros treinos. O cara parecia ter um imã pro departamento médico. Pô, a torcida já tava de saco cheio. O jogador que custou uma fortuna passava mais tempo no DM do que no campo. Mas aí chegou o técnico Xavi Hernandes, que defendeu o Dembélé.
Ele disse que o cara era chave pro time e que tinha potencial para ser um dos melhores do mundo. Na época, geral riu da cara dele, mas o tempo mostrou que o Xavi estava certo. O Ousmane recuperou a forma, virou líder de assistências e mudou de postura. Sua evolução foi tão grande que o clube renovou o contrato dele. Ele estava mais maduro, um cara diferente. Com essa moral toda, outros clubes gigantes começaram a sondar ele. E em 2023 o caminho dele cruzou com o caminho do Neymar novamente. Tudo porque o Ney acabou se transferindo para o Al Hilal da Arábia Saudita, enquanto o PSG pagou 50 milhões de euros pelo Dembélé. E ele voltou para Paris para jogar com o Mbappé. Com o técnico Luis Henrique, ele virou titular e continuou evoluindo, se tornando o principal assistente da equipe. Na Champions, ele meteu gols importantes, inclusive o primeiro dele pelo PSG. No confronto contra o ex-clube, o Barcelona, nas quartas de final, a atuação dele foi decisiva e o PSG avançou. Mas mesmo com brilho, o Mbappé ainda era o centro das atenções e o Dembélé era visto como um coadjuvante de luxo. Só que essa história mudou de vez. No final da temporada 2023-2024, com a saída do Mbappé pro Real Madrid, o Luis Henrique chamou o Dembélé para uma conversa e foi mais ou menos assim: mano, a gente precisa de mais gols seus. Agora você tem carta branca para ser egoísta. A missão do Dembélé era clara: passar menos a bola e chutar mais, aproveitar as oportunidades que ele mesmo criava. Ele seria a nova referência do time. A mudança foi absurda. Ele deixou de ser um ponta e virou um falso 9, com mais liberdade para criar e tocar na bola. E o melhor, Dembélé começou a se interessar por táticas, a conversar com o técnico sobre como melhorar. A conversa do Luis Henrique só confirmou o que todos já esperavam: ele virou um dos caras mais decisivos do futebol mundial. A última temporada foi a prova. Enquanto na anterior ele tinha feito 6 gols e 11 assistências em 42 jogos, nessa os números foram surreais. Com 35 gols, 14 assistências e 4 títulos pelo PSG, incluindo a inédita Champions League, ele dominou a temporada. Foi campeão da Ligue 1, campeonato francês, liderando quase todas as estatísticas ofensivas. Fez hat-tricks em jogos seguidos e ainda foi artilheiro da Copa da França e do campeonato francês. Com essa temporada de cinema, Ousmane Dembélé acabou ganhando a bola de ouro da France Football. O moleque que parecia ter flopado virou o melhor jogador do mundo. Uma jornada de superação que inspira qualquer um que já se sentiu no chão. Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Eu fico muito grato pela sua presença e te espero no próximo vídeo. Tamo junto!